Aqui já tem 3, 4. Ok, João Pedro, todo mundo ok aqui, gente? Não tem como. Quer abrir, ó. Quer abrir. Muito bem. Agradeço a presença de todos em nome da Frente Brasil Popular, que reúne 88 movimentos populares e correntes partidárias. E, como vocês viram, dentro da programação geral desses 3 dias, os militantes da Via Campesina, do MST, do MPA, do MAP, havíamos planejado, e assim ocorreu, e nós irmos nos encontrando durante a noite lá antes da ponte de Guaíba, e hoje às 7 da manhã viemos encaminhado até aqui, e o nosso balanço é de que foi uma atividade positiva, pacífica, tranquila. Fomos muito bem atendidos pelos companheiros brigadianos, que nos atenderam bem, da qual agradeço a civilidade que eles tiveram, porque na imprensa vocês acompanharam, houve um clima de animosidades, mas felizmente durante a semana nós fizemos um acordo com o Ministério Público Federal, que imaginamos passou para a brigada, da qual eles são apenas operadores do acordo, que levou a nós planejarmos o acampamento aqui. E vocês foram testemunho, a passeata foi muito bonita, da ponte até aqui. Passamos pelo centro da cidade, não houve absolutamente nenhum incidente, nem por motoristas, nem por pedestres, ao contrário, sobretudo no centro da cidade, fomos muito bem recebidos por aqueles que estavam na janela. Também nós estamos satisfeitos porque o número de participantes, embora agora estão dispersos, porque a maioria deles inclusive não dormiu à noite, foi dentro do número previsto. Nós devemos chegar em torno de 5.000 participantes desse acampamento. E deve chegar ainda algumas delegações de Santa Catarina e do Paraná, de militantes do campo, que tem uma tradição de acampar as nossas vigílias, mas sobretudo a participação dos movimentos populares urbanos de algumas outras cidades mais distantes, até pelo custo que isso representa. Eles devem chegar apenas amanhã de manhã, quando então nos somaremos todos na esquina democrática da Borges de Medeiros, para de lá então fazermos uma grande passeata dirigida aqui ao local do acampamento, onde faremos um ato político e sobretudo nos manteremos em vigília até outro dia, onde esperamos que o julgamento ocorra, como está previsto, entre 8h30 e no máximo meio-dia, já haveria terminado o julgamento. E em seguida do julgamento também voltaremos a fazer um ato político, né, para analisar então os nossos juristas, os advogados, os prováveis desdobramentos que haverá do ponto de vista judicial, a partir do que for deliberado na quarta-feira de manhã. Esse é o nosso balanço e nós esperamos que na terça-feira ninguém tem a bolinha de cristal para adivinhar, então nós não estamos trabalhando com certezas, mas a hipótese mais provável é que se somarão mais de 30.000 pessoas. Hipótese para o resultado do julgamento, o senhor trabalha com uma hipótese maior para a condenação, para a manutenção da condenação, ou o senhor acha que os dois resultados são igualmente prováveis?
há 3 hipóteses e qualquer uma delas é possível, que é a condenação por 3-0, que é a condenação por 2-1 e seria a inocentação dele por 2-1, porque praticamente o voto do João Pedro Gebran, meu xará, praticamente já anuncia pelas declarações que ele fez extra processo, que não é comum nos juízes, mas ele já se compromete com a condenação, até porque ele tem amizade pessoal com o Moro, existe aí uma promiscuidade entre eles que não deveria existir, ficam fazendo elogios públicos um para o outro, não é assim que um juiz deve proceder nos processos. Isso nos leva a crer que o João Pedro já tomou a decisão. Agora, os outros 2 juízes, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas do ponto de vista da Frente Brasil Popular, é claro que todo o povo brasileiro está torcendo para salvar o judiciário. Aqui não é o Lula que está no banco dos réus, é o poder judiciário. É isso que você tem que explicar para o povo brasileiro. Aqui em Porto Alegre nós não vamos julgar o Lula. Aqui no Porto Alegre quem está sendo julgado é o Poder Judiciário. Ele tem que dizer para o povo brasileiro se ele vai continuar seguindo a Constituição e os ditames da lei ou ele vai continuar seguindo a Globo e fazendo sentenças de acordo com a vontade da burguesia brasileira. Porque o processo que chegou o Lula aqui, ele é completamente irreal ou surreal, porque não há nada nas provas dos autos que levem à sua condenação. Pior, a juíza federal de Brasília essa semana sequestrou o apartamento que seria a prova do crime, como de propriedade da OAS, e sequestrou por uma dívida que a OAS tem com algum credor, eu até não sei se não é dívida trabalhista. Então, a oportunidade que o Poder Judiciário tem é dizer para o povo brasileiro se ele vai manter a lisura que compete ao Poder Judiciário ou ele vai continuar tomando sentenças políticas. Por isso, qualquer uma das 3 está mais relacionada com o futuro do Poder Judiciário, com sua desmoralização ou não, do que o futuro do Lula. Porque em qualquer uma das 3 hipóteses que podem acontecer, o futuro político do Lula já está definido. Ele vai ser candidato. O PT, do qual não sou porta-voz, mas acompanho pela imprensa e pelos juristas que são nossos amigos também, está comprovado pela jurisprudência brasileira que o Lula será registrado como candidato, dia 15 de agosto. Depois, se os votos dados a ele serão válidos ou não, quem vai decidir é o Tribunal Superior Eleitoral e não mais câmaras penais como essa aqui de Porto Alegre. Portanto, o tema vai ser resolvido politicamente e não nos autos do processo, como quer a Globo e é a Câmara que vai julgar aqui quarta-feira. E politicamente, o Lula já está inocentado, porque faz 7 anos que a Globo está falando mal dele, da família dele, da Dona Marisa, dos filhos. Qual é o cidadão brasileiro que não ouviu de algum dos órgãos de vocês que o Lulinha era dono da JBS? Todo mundo, até meu filho, vive dizendo, pai, você fica se juntando com o PT aí, tu não viu que o filho do Lula é dono da JBS? Quem é que criou essa opinião do povo brasileiro? Quando todo mundo sabe, óbvio, pode criticar o que quiserem a família dele, mas não desse tipo de infâmia. Então o Lula já foi inocentado pelo povo brasileiro, porque faz pesquisa do Ibope, da Datafolha, de todos os institutos, e pergunta, em quem o senhor vai votar em outubro? E a maioria do povo brasileiro vai votar no Lula. Então essa é a sentença que o Lula vai receber. Ele é o candidato majoritário dos trabalhadores e dos pobres do Brasil. Em relação a toda essa estrutura que foi montada, esse acordo, preocupação, que as sociais podem vandalizar, podem depredar, você acha que é exagero por parte das autoridades da área da segurança? Muito exagero, muita firula provocada pelo prefeitinho.
nós temos aqui em Porto Alegre, que aliás nem conhece a cidade, se conhecesse não estava essa sujeira aí uma toda que tá por aí. O prefeito é que criou aquela celeuma, ameaçou chamar o exército. O MST e a Frente Brasil Popular, nós já tivemos 2 vezes em Curitiba, vocês são testemunhas, levamos 50 mil pessoas lá. Não houve um arranhão. Aliás, em Curitiba, bem na verdade, a única provocação que nós sofremos é que de madrugada passou um motoqueiro do MBL e soltou um rojão desses de festa contra o nosso acampamento. Mas felizmente ninguém ficou ferido. Tá? Então, mesmo com o governador Richard tendo uma prática persecutória com os professores lá do Paraná, a sociedade brasileira é testemunha que as manifestações de Curitiba seguiram dentro da maior civilidade democrática possível. E é isso que nós vamos fazer aqui. Tá? E assim fizemos em Brasília durante os processos contra Dilma. Tá? Não há nada que possa desabonar a orientação política dos nossos movimentos. E assim vamos nos comportar aqui em Porto Alegre. Nós só estamos aqui em vigília para dizer justamente isso para eles. Vocês não estão julgando o Lula. Quem está no banco dos réus é o Poder Judiciário. E nós estamos aqui cuidando de vocês. Causou celeuma a fala da presidente do PT, Gleisi, de que morreria gente numa eventual condenação do ex-presidente Lula. O senhor até destacou o caráter pacífico e falou que só estão aqui em vigília. O senhor acredita que essa comoção, essa ebulição social poderá acontecer caso Lula seja condenado? Não acredito. O que eu disse, e repito, o Lula não vai ser condenado por essa Câmara. Por que a Gleisi falou isso? Por que o senhor achou na fala Porque no calor desses embates, vai lá um jornalista, um colega teu e pergunta: tu viu que o prefeito quer o exército para lá? E o que vai acontecer? Então, no calor dos debates, os nossos companheiros que estão nesses espaços mais públicos, toda hora sendo instigados, eu compreendo a preocupação da Gleisi, mas acho que também foi como ela mesma reconheceu depois, foi uma expressão desapropriada. Eu mesmo, nas minhas batalhas por aí, vira e mexe e digo bobagem. Né? E a gente, quando diz bobagem, tem que reconhecer que não foi apropriada, que não foi o público, etc. e tal. Então também a declaração da Gleisi, óbvio, como ela reconheceu, não foi apropriada por aquele momento, porque deu a entender, né? Que poderia haver algum tipo de conflito aqui em Porto Alegre. Eu acho que no fundo o que ela quis dizer, que eu não sou porta-voz dela, é de que o povo brasileiro não aceitará mais outro golpe. Ou seja, já houve um golpe contra a presidenta Dilma sem que ela tenha cometido crime algum, e agora nós não aceitaremos mais o golpe de tentar impedir a candidatura do Lula. Felizmente nós estamos bem assessorados pelos juristas e eu acredito que a própria Gleisi vai anunciar dia 25, como parte dos desdobramentos, independente do resultado, que o PT vai registrar a candidatura do Lula dia 25, dia 15 de agosto. O Lula participa amanhã das mobilizações, está confirmada a presença dele? Confirmado. Eu acho difícil ele vir, porque pode ser interpretado por muitas pessoas ou pelo Poder Judiciário como uma provocação. Tá? Se ele me pedisse opinião, eu diria: melhor você não venha, tá? Porque aqui todo mundo apoia o Lula. Então, a presença dele, claro, daria ânimo, animaria a militância, tá? Para as batalhas que virão ao longo do ano. Mas eu acho que é desnecessária, e isso, embora a Frente Brasil Popular fez o convite como frente, reforçou, é uma decisão que ele vai tomar amanhã mesmo, no calor dos acontecimentos. Ele que vai tomar essa decisão, que eu também não posso responder por ele. Agora, Sted, no cenário que você traçou para o julgamento, no final, hipótese do 3-0, que colocou, existe a possibilidade de, fim dos embargos de declaração, que pode ser rápido, um mês, de ser decretada a prisão do Lula. Como é que ficaria nesse cenário? Eles não têm condições de decretar prisão. Aliás, como o próprio presidente do tribunal, o desembargador Thompson Flores, acho que até ele foi prudente durante a semana passada, em algum momento lá em Brasília ele reconheceu que, embora em tese seria possível pedir a prisão imediata, como aconteceu em outros casos, mas nesse caso específico, e por ser uma situação política, e portanto eu cumprimento o Thompson Flores,
porque ele finalmente reconheceu que é um processo político. E ele disse, nessas circunstâncias, não caberia ao tribunal pedir a prisão imediata do Lula. Até porque há outros recursos fora da Câmara, ainda que não seja para cá, mas para o STJ, para o STF, que desmoralizariam um pedido de prisão. Então, se nem o Moro teve coragem de pedir que é o autor da sentença, né, eu acredito que a Câmara aqui não vai ter essa coragem. Não agora, mas quando findar os recursos naquele TRF4, ele pode Mas mesmo com 3-0, os juristas nos explicaram que cabem recursos ao STJ e ao STF sobre a decisão deles. E isso então levaria à possibilidade do Lula aguardar esses recursos em liberdade. Então, nos movimentos populares, baseado nessas opiniões de juristas, nós não trabalhamos de forma alguma, com nenhuma hipótese, o Lula preso nem quarta-feira, nem daqui a 5 dias, nem daqui a um mês. Muito bem. Só uma coisa, só um reparo, né? Essa... Não, mas você não lê. Eu leio o Estadão, leio o Valor. Eles botam entre parênteses, comenta-se por aí.